Então, meus caros, depois de muitos anos tentando adquirir, eu consegui adquirir um torno, né? Mas como vocês podem ver aí, o torno veio trifásico, com motor trifásico. Adquiri usado, né, com preço bacana. E nossa tensão aqui, se vocês olharem aqui no multímetro, é uma tensão monofásica de 127 volts. Tá? A gente está com um pouco acima aqui. Deixa eu tirar o cabo da frente, para vocês possam visualizar. 139 volts. Nosso motor é trifásico, 220, 127. Para não gastar com inversor profissional, comercial, que na época custava em torno de R$800, eu resolvi confeccionar meu próprio inversor baseado no Arduino. Comercial, que na época custava em torno de R$800, eu resolvi confeccionar meu próprio inversor baseado no Arduino. Né? Então vocês podem ver ali na placa que eu montei, o processo de montagem que eu tinha informado para vocês anteriormente, nosso Arduino Pro Mini, né? Que controla então com todos os controles de velocidade, de frequência do motor, de inversão de rotação, de sentido, né? Controla então 3 drivers, e esses 3 drivers controlam os 6 transistores de potências que estão instalados nessa outra placa aqui. Então a gente tem a placa de controle e a placa de potência aqui, que faz as rotações ou as inversões de sentido na nossa onda senoidal. Né? Partindo do início, então a gente tem um transformador de 12 volts de saída, né? Converte então 110 volts da rede em 12 volts para o circuito de controle. Né? A gente tem um 7805, na realidade um LM317 que faz o controle, a estabilização para 5 volts, que alimenta então o nosso Arduino. Temos um outro LM317 que faz essa tensão de 15 volts, que é o que alimenta os nossos controladores, os drivers dos MOSFETs. Né? E temos esse transformador isolador, que ainda está no projeto, que o projeto não está totalmente implementado, que faz isolamento então da rede para o DC de potência. Né? Então aqui a gente tem em torno de 60 volts. A gente não está com a tensão total ainda, que está em fase de teste esse circuito. Né? Então vamos implementar a rotação. Eu vou ligar o nosso circuito aqui. A gente tem nosso display aqui, que vai dar as nossas informações atuais. Tem uma tela inicial de bem-vindos. Ele começa a fazer a leitura de alguns parâmetros. Está pronto para ir. Então a gente tem aqui, ele mede através desse circuito aqui, o ACS712, ele mede a corrente que está sendo consumida no circuito de potência, aqui nos transistores. Né? E se ele ultrapassar o limite, então ele volta para o stop. Né? Então a gente está ali, ó, STP stop 28 Hz. Essa é a frequência que a gente está no controle. Se a gente alterar aqui esse potenciômetro, vocês podem ver que a frequência também altera lá, ó, 50, 56. Estou alterando aqui no potenciômetro. E está alterando o valor lá do nosso circuito, 57, limite máximo 62 Hz, um pouquinho acima da frequência da rede. Voltando aqui, a gente tem 19 até 1 Hz, rotação mínima do motor. Né? Beleza. Vamos fazer funcionar. Para a gente partir, a gente tem esses 3 botões, como eu falei na implementação prévia. Né? A gente tem ali 3 botões. Né? Um aciona para um lado, o outro aciona para o outro, invertendo uma das fases, e o outro é o stop. Né? Então está mais ou menos na sequência. Sentido horário, sentido anti-horário e o stop. Tá?
a frequência. Então a gente vai reduzir a rotação, aumentou a rotação, invertendo, diminuiu a rotação, stop. Diminuindo a rotação, aumentando a rotação, invertendo a rotação, invertendo de novo, stop. Então eu consegui implementar os MOSFET de potência, são os IRF 460, né, que nos dá uma corrente boa de controle. O que a gente pode melhorar? A fonte DC de potência, né, a gente tem poucos capacitores aqui, a gente pode implementar com mais capacitores, retirando então esse transformador de acoplamento, que faz com a alimentação DC chegue aqui nos transistores. Por vezes a gente tem 3 transistores para a parte alta da fase, né, um para cada fase, 3 para a parte baixa da fase. Então o chaveamento se dá por um SPWM que sai do nosso Arduino, né, Pro Mini, chega nos drivers de controle e esses drivers de controle fazem o controle de chaveamento dos nossos MOSFETs. Aqui em cima da placa, né, abaixo dos MOSFETs, no caso a gente está olhando a placa de cabeça para baixo, a gente tem os diodos de proteção, né? E aí então a gente consegue implementar os nossos 3 botõezinhos aqui, né? O stop, que já está em stop lá, o display. No momento que eu aciono para um lado, ele vai colocar lá que está em um sentido. Se eu inverter, ele vai inverter as setinhas, vai mostrar ali a frequência, né? No momento que eu aperto stop, ele vai desligar. Se eu quiser aumentar a rotação, eu aumento a frequência ali e ele vai aumentando a rotação. Stop. E assim, então, esse modelo de implementação de um inversor trifásico, né? No caso de uma rede monofásica, para um motor trifásico com controle de frequência e controle de sentido de rotação. É isso.